Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Estamos aqui em Conversa de Botequim, mais um com o Biofar. Beleza? Tudo bem? Bom, como vocês sabem, alguns vídeos a gente fala de gêneros musicais, movimentos musicais. Então a gente escolheu um que a gente gosta muito, a gente tem um apreço especial, que é a Disco Music. Somos péssimos atores. Eu gostei. Bom, Disco Music tem muita coisa pra falar. Eu sei que vai ter um bando de gente falando que foi música... um curto espaço de tempo, mas que tem muita coisa, né, pra gente falar. Não, e músicos sensacionais, né? Sensacionais que ficaram pra sempre aí, né? Exatamente. E estão aí até hoje. E influência, e você fala, não, eu gosto de rock, disco music é coisa de sei lá o quê. E a gente também vai falar o quanto a disco music influenciou nas bandas de rock. Exatamente, continua a influenciar. Porque foi algo que fez tanto sucesso lá no final dos anos 70 que muita gente Todo queria mundo meio surfar. que surfou nessa onda. Inclusive a tua banda predileta. Minha que banda você tá com a favorita, camisa os Grandes aqui. Stones, que é uma banda que nunca entrou nessa onda do momento. Mick Jagger nem gosta disso. Eu tava vendo aqui, ó, fiz um roteirozinho, né? O termo discoteca tem origem na Segunda Guerra Mundial. Era o nome dado aos salões franceses que não tocavam música ao vivo. Em 1975 foi quando decolou. Primeiro sucesso foi de quem? Uma cantora. Vamos ver se descobre. Símbolo da disco music. Gloria Gaynor. Donna Summer. Donna Summer. Mas o meu chute foi Quase bom. a mesma pessoa, né? Love to Love You Baby. Eu assisti um show da Donna Summer no Metropolitan. Acho que 95, uma coisa assim. Showzaço. Barry White veio no mesmo Barry ano. White demais, Muito, cara. Pô, muito show foda. dele. Eu assisti sentado na Que primeira fila com bacana, meu pai e com a cara. minha mãe. Esse é um show que eu queria ter ido. Showzaço, grande voz, né? O que você gosta de disco? Cara, assim, a disco music, é tão engraçado isso, assim, porque as pessoas querem rotular as coisas, mas a disco music nada mais é do que o funk que já estava rolando desde que James Brown inventou em 67, vamos dizer assim. É só, na minha opinião, uma versão mais bem balada do funk para as pessoas dançarem. A batida é batida de funk, com aquele baixão marcante. Baixo federal, né? Baixos federalíssimos. Federalíssimos. Grandes baixistas entraram nessa onda. O Louis Johnson, do Brothers Johnson. O grande Verdine White, do Wind and Fire. Bernard Edwards, do Chic. Enfim, o baixo e a bateria eram meio que tudo. Aquelas orquestrações com cordas e tal. E aí é que a disco music mesmo começa a virar um gênero em si. Porque aquelas orquestrações incríveis são... Você ouve e fala, porra, isso é disco music. E cara, eu acho que ficou um movimento meio maldito, né? Meio como algo comercial. E um que atrasou movimento a vida. fundado por negros homossexuais. Exatamente. Em sua maior parte. Nunca Então, é bem recebido, ainda mais nos anos 70, né? Infelizmente. Mas depois estava todo mundo na mesma discoteca. Os milionários. Uma vez que virou moda, os brancos sempre vão atrás, né? Os brancos adoram a moda. Então, principalmente quando a coisa é boa, feita pelos negros, como sempre, né? Eles inventam, né? O que eles fazem. Eles inventam, o branco vai lá, se apropria e ganha dinheiro com isso. É sempre assim. Teve até um episódio que explodiram umas caixas de LPs de disco music num estádio de beisebol. Não me lembro a cidade. Deve ser no sul, com certeza, né? E Como era um sempre. DJ que era contra. Maldito, aí o negócio foi. Coisa do explodiu, demônio, essas que coisas não... assim, né? Não era nem nesse sentido, não. Era coisa de DJ mesmo. DJ. Preconceito com aquela gênero, sonoridade, entendi, com o gênero, que entendi. não era música, não sei o quê. Pra você, qual é o maior sucesso da disco music? A gente tem que definir a disco music em uma música. Uma música? Eu acho que Freak Out, Le Freak, do Chic. Não tem jeito. Você vai cantar um pouquinho pra gente? Eu não sou cantor, cara. Se tivesse um baixão aqui, eu até mandava uma guitarra, mas o vocal vai ficar difícil. Ou talvez Stayin' Alive, dos Bee Gees. Stayin' Alive. Eu acho que Disco Inferno do Tramps, The Tramps também é uma grande pedida, é verdade. Mas já que você falou do Bee Gees, eu acho que a disco music realmente a explosão foi por causa do Bee Gees. O que a gente falou agora, que foi um movimento iniciado pelos negros e o Bee Gees, que eles são ingleses. Moraram na Austrália, se americanizaram, né? A tal ponto que viraram
o ícone máximo de um movimento que não seria inicialmente algo deles. Eles começaram como uma banda de rockinho britânico ao estilo dos Beatles e entraram de cabeça. Fizeram até discos conceituais, sérios. E fizeram o nome como uma atração disco, né? Com a trilha sonora do Saturday Night Fever e tal, que é maravilhosa. E você gosta do filme? Eu amo o filme, adoro esse filme. Eu vejo desde criança, tinha a fita original lá em casa de VHS, desde comentando por gente, sempre adorei esse filme. Eu já fiz um vídeo sobre esse filme e a gente estava até conversando antes de começar aqui a gravar, porque às vezes quem nunca vê esse filme tem uma visão completamente errada do que ele é, né? Deve achar que é tipo um musical, um musical, tipo com luzes coloridas. Também tem, mas não é isso. O filme é um drama. Um drama pesadíssimo, pesada, exatamente. Né? Com suicídios, assim. Mortes acidentais, não dá pra saber bem se é uma John coisa Travolta em grande papel, se foi penteando, preocupado com o cabelinho, magrelo, né, dançando pra caralho. Eu tenho um DVD do Bee Gees que eu adoro, que acho que é da última turnê deles, que foi gravado em Las Vegas, lá na MGM. E... é um cenário azul, no fundo. É cheio de telão atrás. Cheio de telão a capa são os três... Vamos botar aqui. O Francisco vai colocar aqui na edição. São os três, uma capa meio marrom, meio escura, tudo. E pô, quando eles cantam as músicas do Saturday Night Fever e começa a passar trechos do filme atrás... eu já vi esse DVD. O nego vai ao delírio. É demais, né, cara? E eu vejo... esse é um dos DVDs que eu vejo do início ao fim. Não consigo pular uma música. Eu já vi esse DVD, é muito bom mesmo. Os caras mesmo até a última turnê, eles... o nível da composição deles é incrível, né, cara? How Deep Is Your Love? How Deep Is Your Love, eu arrisco dizer que é a balada mais linda. É linda demais, cara. Que música, né? More Than a Woman também. É More Than a Woman que passa a imagem do Saturday Night Fever, que a galera vai ao delírio. Demais. E você acha que se a gente for falar assim, pô, a banda ou o artista que significa disco music, você acha que Bee Gees mesmo ou não? Eu acho que eles ficaram conhecidos por isso e eu acho maravilhoso, mas assim, de certa forma os Bee Gees são muito mais do que isso. É uma banda que já tinha uma carreira de 10 anos antes disso. Então eu vou falar de Chic. Porque Chic, na verdade, foi uma banda criada para o fim disco music e quando o gênero acabou, o Chic acabou também. Então, assim, eles são a Donna Summer continuou, agora a continuou. O Chic durou enquanto a disco music durou e depois voltaram em milhares de encarnações, mas as músicas da banda, os discos inéditos, são todos compreendidos naquele espaço de tempo da disco music. E o grande Nile Rodgers, né, cara? Uma vez eu fiz um vídeo, se não for ao ar, vai ao ar em breve, que é sobre a autobiografia do Nile Rodgers, que eu até tinha indiquei, assim, na época. Você já estava com ela em mente, mas eu falei, pô, você tem que ler, aí você leu. Acabou que eu li antes de você. Leu antes. Não, porque esse livro aconteceu uma coisa que nunca acontece. Quando começo a ler um livro, em 2, 3 dias eu termino, que eu, preciso riscar lá da... Mas esse livro eu parei e voltei um mês depois, porque eu estava trabalhando nos roteiros no canal, eu quis dar uma adiantada em vários vídeos, então ficou lá. Eu nunca leio 2 livros ao mesmo tempo, eu tenho que terminar um para ler outro. E ler até o final, pode estar chato pra caramba, eu vou até o final. E quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, eu falei, porra, a vida do Nile Rodgers é uma vida sensacional desde que ele nasceu. Sei lá, problema com os pais, o cara foi sequestrado. Os pais eram drogados, o cara foi ele sequestrado injetando heroína quando tinha 5 anos de idade. O cara limpou o banheiro do avião do Frank Sinatra, participou de com o cara lá dos ácidos, o Timothy Leary, né? Então o cara, quase que o Forrest Gump, né? Em vários lugares ao mesmo tempo. E nesse livro, depois que eu li, eu falei, cara, além de tudo isso, de ser uma história fascinante, e ele também conta os discos que ele produziu, ele conta histórias assim, íntimas, bacanas da relação dele com a Madonna, com David Bowie, Madonna, Diana Ross. E, porra, mas mais do que isso, eu acho que a autobiografia dele é quase que uma biografia da disco music. Total. Porque a era, o estúdio 54 em Nova York. Ele percebeu, né, assim, isso aí tá pra mim, cara, eu vou fazer isso acontecer, e o cara... Não, e ele fez, né, o Chic era a banda emblemática dele, com o grande Bernard Edwards no baixo e Tony Thompson na batera. E
tinham várias bandas irmãs que ele criou, ajudou a fazer, Sister Sledge, We Are Virou Family. meio que uma companhia o negócio. Exatamente, era uma empresa chique. empresa. E eles produziam bandas e faziam tudo. Incrível, o cara é tipo um arquiteto da disco music mesmo. Impressionante. Isso tudo compondo vários clássicos pra ele e pra outras bandas. Que estão eternos até hoje, né? We Are Family, Le Freak, Everybody Dance, 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 Dance. Como é que é a versão da Rita Lee? Fricote, eu fiz xixi. Fricote. Que música é essa? É a última música do Rita Lee 79. Eu não esqueci o nome agora. Mas é uma versão pro Freak Out? Não, ou ela é faz, uma brincadeira ela faz várias brincadeiras na música, inclusive essa. Estilo Rita Lee, né? Total Rita Lee. Quem mais poderia fazer isso? E você acha que o Chic é a banda mais importante da disco? Eu acho. Principalmente quando você olha sobre um aspecto histórico, olhando de longe depois e olhando pro o movimento, você vê que o Chic, cara, é a banda de disco music. É aquela Mas tinha que muita coisa representa boa. a época. Donna Summer, né? Gloria Gaynor. Porque a Will Survive eu acho que é a música mais famosa dessa época, né? Não tem um casamento que não toca I Will Survive, né? E é a música... Pô, minha avó conhece, todo mundo conhece. É aquilo que... mesmo a pessoa, por mais machão que seja, quando toca essa Perde música... a linha aí. Village People. Grande Village People também. Outra coisa que né, maluco machão sempre perde a linha na hora do IMCA. Não, quando tem a IMCA, eu acho que Léo Maga coloca até a Léo Maga uma tira, saia, fica né? de cueca. Fica de cueca, fato. Eu aqui até selecionei alguns, por exemplo, I Will Survive, o Night Fever do Bee Gees, I Feel Love da Donna Summer, Super Freak do Rick James. Grande Rick James. É uma música tão atemporal que o MC Hammer plagiou no... Pegou o baixo e lançou a gerada, né? Clássico. Cara, pra mim, não sei se você vai lembrar, pra mim, nunca mais vou conseguir ouvir Super Freak sem lembrar daquela cena do Little Miss Sunshine, que a menininha faz a apresentação e fica todo mundo chocado dela dançando Super Freak. Eu vi esse filme por causa do Francisco, ele falava esse tanto filme é desse demais, filme. cara. Esse filme é muito foda. É muito bom. Funk Town, Lips Incorporated, você se lembra dessa música? Número 1 em 11 países. De nome não, mas eu tenho certeza que se eu ouvir eu vou saber. Não mas realmente não... É bom que isso aqui é um bate-papo, né? A gente fala que não sabe também. Tudo não, bem, porque eu tem fiz problema. isso, daí era parte de um trabalho que eu estava fazendo, de vários sucessos da Disco Music e tudo. E, pô, eu me lembro que quando eu tinha que selecionar os 10 maiores sucessos da Disco Music, eu, fiquei ouvindo as músicas falando, isso vai ser mole, pô, 10 sucessos. Cara, quando eu vi, tinha 50 músicas assim que estavam no meu inconsciente. Completamente. Porque, sei lá, eu nasci em 79, ou seja, ainda peguei um pouquinho do... Então, pô, eram os LPs que minha mãe comprava, tudo. Eu me lembro que eu tenho um tio meu que montou uma discoteca num quarto na casa dele, que foi uma febre, né? Total. A gente teve uma novela das 8, que era, na época, a maior audiência da TV brasileira, né? Que era, assim, o negócio girava em discotecas. Eu falei do Disco O grande Inferno, Caetano cita no Frenetic Dancing Days, em Tigresa. que foi uma boate, uma discoteca do Nelson Mota, que durou 2, 3 meses no Shopping da Gávea, e todo mundo fala isso. É que nem o Woodstock, né? O Woodstock tem aquela frase clássica que falam, pô, se todo mundo que diz que esteve em Woodstock realmente esteve, devia ter 10 milhões de pessoas lá. E o Dancing Days é a mesma coisa. Eu fui ao Dancing Days. Cara, o Dancing Days durou 2 meses... E, porra, todo mundo foi ao Dancing Days. Tinha Papagaio, Disco Club, que eu lembro que meu pai tinha até o disco do Papagaio, Disco Club. Pô, não, me lembro, o Hipopótamos. O Brasil entrou de cabeça na Disco Club. Foi, Hipopótamos, o Ricardo Amaral. Eu me lembro que meu pai ia muito com a minha mãe lá e ele comprava as fitas, cassetes que os DJs vendiam. O grande Big Boy. Os Big DJs Boy, que emblemáticos. era o Dancing Days, Acho que era o Dancing Days. E eu acho que também do Noites Cariocas, que foi o outro projeto no do Morro da Nelson Urca. Mota no Morro da Urca. A gente não viveu essa época. Meu pai viveu intensamente, ele tem várias histórias. Ele foi ao Dancing Days? Muito, foi no Estúdio 54. Meu pai foi no Estúdio 54. Entrou. Que não era não era fácil. Eu não vou nem perguntar pra ele o que ele teve que fazer para entrar no Estúdio 54, melhor deixar... Eu acho que na biografia do Nile Rodgers ele conta um episódio que eu acho que ele foi barrado. Ele compôs Le Freak, depois que ele e o Bernard Jones foram barrados. Numa noite de Réveillon. De Réveillon, exato. Foram barrados, foram pra casa e compuseram Le Freak.
Sensacional, E o ano né? depois eles estavam, meu irmão, mandando. Estavam no Estúdio mandando lá, 54. né? É. A música deles o tempo todo. Bela Vingança. Bela né? Vingança. Bom, Village People, a gente falou do INCA, Clássico. O que Macho seria nos Man. casamentos sem Village People e Gloria Gaynor, né, cara? Não tem. E o ABBA? Porque o ABBA é uma banda sueca, tudo. Você é lógico, as pessoas que acompanham o canal sabem que eu não fico me ligando muito a rótulos. Às vezes eu falo que as grandes mancadas do rock. Aí eu incluo Michael Jackson, aí sempre tem alguém que fala Michael Não é Jackson não é rock. rock, é pop, não sei o quê. Cara, mas Dave Matthews não é Southern Rock. exatamente. Mas como aqui a gente está se propondo a falar sobre um gênero, um movimento, a gente tem que ser mais... A gente tem que tentar Específico. ficar circunscrito ao tema. E o ABBA, uma banda da Suécia, não sei o quê. Até Na que minha não. cabeça é total disco. Dancing Total disco. Mamma Mia, pra mim é mega disco. Você já viu o musical? Já saiu Não do ar, vi, a já minha saiu de mãe cartaz há muito mandou eu ver de qualquer jeito, que ela adorou, se emocionou, não sei o que lá, mas eu não sou fã de musical. Pô, que animal. Pode parecer estranho, mas eu odeio musical. Eu assisti no mês que estreou, eu tava lá fora, e minha mãe muito fã de ABBA, pô, vamos ver. Eu assisti, achei do caralho, muito bom. Aí depois eu tava viajando de novo, e pô, eu viajo só, tudo, então toda noite eu marco algum show pra ver, pra ter o que fazer, e aproveitar, né, aquele momento que você tá fora do Brasil pra Claro. pegar aquela cultura. E tinha uma noite que eu tava livre, eu falei, porra, não, vou aproveitar pra dormir, tô cansado, bebendo muito, não sei o quê. Aí, porra, eu tava lá e falo, pô, Mamma Mia, últimas semanas. Pô, cara, eu comprei ingresso na mesma hora. Eu entrei na bilheteria e falei, porra, tem ingresso pra amanhã? Tem. Eu falei, eu tenho que ver isso de novo. E é muito bom mesmo. Broadway. Na Broadway, muito bom mesmo. Michael Jackson. Surfou geral, né? O Off the Wall é o disco music do Michael, né? Tem Don't Stop Till You Get Enough e Rock With You, que são, porra, hits da disco totais. E tem as duas últimas músicas do disco são, se eu não me engano, Burn This Disco Out, uma coisa assim. It's the Que Falling inclusive in Love. saiu, eu acho que 2 meses antes de explodirem lá a caixa de discos no estádio de beisebol. Tá. Então meio que acabou virando uma... E uma também chamada It's the Falling in Love, que eu acho maravilhosa. Acho que são as 2 últimas. Foi o que eu falei, são as 2 últimas. Eu acho que eu falei errado, mas é isso. São as duas. Eu vi recentemente o documentário do Spike Lee sobre esse disco. E tem uma coisa que é fundamental para entender. O documentário tem 1h30, mas é aquele 1 minuto que você entende tudo o que aconteceu. Que o Michael Jackson, ele tinha um grupo The Jacksons, que, verdade seja dita, não estava acontecendo muito. Não, quando eles foram pra Epic, eles Exatamente. deram uma E caída. o Michael Jackson, pô, ele era muito bonitinho lá, criança. À medida que ele foi crescendo, ele tava lá cheio de acne no rosto, aquela cara meio de adolescente. Todo adolescente fica feio em algum momento, é verdade. né? Espinha na cara, tudo. A cabeça tá crescendo ainda. Exatamente. Pro lado, não cresceu pro Aí outro. ele tinha aquele cabelão que não era mais bonitinho quando ele era pequeno, sabe? Então ele tava assim, meio... Aí fez lá o The Jacksons, eles gravaram aquele disco Destiny, que fez algum sucesso, mas logo depois ele foi fazer aquele filme The Wiz, que é uma versão nova Como do Diana Ross, do Mágico de Oz. E para fazer esse filme ele teve que se mudar para Nova York, que ele sempre foi o cara da Califórnia, né? Ensino lá a casa dele. E quando ele se mudou para Nova York, ele descobriu o Estúdio 54. E foi a influência dele para Off the Wall. Ele ia toda noite para lá e é aquilo, toda aquela exuberância musical, até sexual, a sexualidade, né? Porque o Off the Wall tem uma coisa muito sexual, aquelas letras. Total. Tudo do Estúdio 54. O Michael Jackson, ele sempre cantou de maneira sexual, embora ele fosse uma pessoa sexuada. Isso é tão engraçado. Engraçado, né? Cheio de pega no saco, au, tricote. Aí, assexuado, não fazia mal uma mosca, ou fazia, né? Isso ainda tá... Nunca vamos saber. Mas aí, pra mim, o Off the Wall é o melhor disco do Michael Jackson. Pra você mim concorda? também. Concordo em gênero, número e grau. Disparado melhor. E é engraçado, mas na verdade a Disco Music veio antes, realmente, né? Veio, ele já pegou a 7-9. Ele já surfou, ele já pegou né? o finalzinho. É o ano que eu nasci. Mas olha, vamos ver também. Os Jacksons estavam flertando muito com a disco já muito antes do Off the Wall. Dancing Machine,
Dancing. Demais. Dance Machine já é muito disco. Blame It on the Boogie. Aquela Let's Dance, Let's Shout, Let's Ride Down to the Ground também. Eles já estavam mega no disco. Obra do grande Greg Phillinganes, né? Grande Greg Phillinganes, porque cara. nesse documentário do Spike Lee, ele e arranjador foda. Os irmãos, né, Jackson, falam assim: pô, a gente fez uma versão, mostrou em estúdio, tudo, aí o Greg viu aquilo. Quando ele mostrou o que ele fez em cima do que a gente tinha feito no arranjo, a gente falou: caramba, isso daqui é outra música, o que você fez, né? E grande Greg Phillinganes. Uma coisa que eu acho muito legal no Michael Jackson, que eu até falei no vídeo que eu fiz sobre esse documentário, é a gratidão que ele tem pelos ídolos dele. Ele é pequeno conversando com Fred Astaire e falando assim... No The Wiz? Não, no documentário... Ah, já no documentário. Já no documentário ele falando com Fred Astaire e ele falando assim, pô... Todos os seus filmes eu tenho fita de vídeo, eu ficava olhando aquilo. Você até fez a voz do Michael Jackson. Mas é impressionante a gratidão dele, porque depois que a pessoa fica famosa, meio que, não esquece dos mestres, assim, das pessoas que ensinaram, né? Que mais? Vamos falar um pouquinho. Eu estava falando, foi em julho de 79, intervalo de uma partida de beisebol em Chicago, Disco Demolition Night. Bom, vou ter que ler. Os americanos são muito loucos. Uma enorme caixa de LPs de Disco Music foi literalmente detonada enquanto debiloides imaginantes estão em algum tribunal da Santa Inquisição urravam e aplaudiam delirantemente. Entretanto, no final das contas, até o rock se rendeu a Disco Music. Totalmente. Então, esses malandros aqui, cara... Que nunca surfaram na onda de ninguém. Nunca fizeram isso. Sempre é o primeiro aqui. Meteram Míssil, que é uma puta música disco. E não falta em nenhum show. Boa pra cacete, que a gente adora, eu adoro. Dura 10 minutos lá. Exatamente, muito boa. O Kiss, né, cara? Fez I Was Made for Loving You. Tá Paul aqui. Stanley. A segunda. Você tá lendo o roteiro? Não, acho que o roteiro tá aqui. Paul Stanley, cara, que pra mim é o Mick Jagger americano, assim, ele é o tipo do cara também que sempre soube, com muita competência, surfar a onda do momento. Eu adoro I Was Made for Loving You. O Kiss voltou a tocar agora, hein? Voltou. Tocaram agora em Brasília no passado, foi demais. A galera foi ao delírio. Uma das que as pessoas mais gostaram. Foi muito legal, cara. Eu adoro essa música. Outras que eu anotei aqui, Run Like Hell, do Pink Floyd. Pink Floyd, do The Wall. Exatamente. É verdade. The Wall de 80. Eu não chamaria de... Mas tem uma vibe... Tem total. Pega um pouco. Tem toda razão. É isso mesmo. Bom, David Bowie... Let's Dance. David Bowie, já em 83. Já em 83. Depois, já era uma disco music meio repaginada. Já um pouco new wave. Até também, mesmo porque o David Bowie, ele não ia pegar uma parada de 5 anos antes para fazer. Ele tinha que colocar a coisa nova com o Nile Rodgers, que o Nile Rodgers produziu o Let's Dance. Vamos deixar uma coisa muito clara, que o David Bowie não segue moto, o David Bowie lança moto. Ele lança, né? Ele pavimenta todos os caminhos que um artista hoje da música pop pode pegar. Exatamente. Né? Por isso que eu falo que ele tá na Santíssima Trindade. Tem que estar. The Clash. The Magnificent Seven. No Sandinista. Mó baixão do Paul Simon, grande Paul Simon. É federal baixo? Federalíssimo. Cara, quando eu falo de Paul Simon, não pode saber que é federal. Sempre. Heart of Glass, do Blondie. Que é vendida como uma banda punk e nunca foi. Nunca foi. E o primeiro hit deles foi com uma música disco foda, das melhores da história. É daquelas que todo mundo conhece. Exatamente. Né? Eu quando eu toco de DJ, eu sempre lanço e a galera se amarra. Another One Bites the Dust. Queen. Do John Deacon, essa música, inclusive, né? É do John Deacon? Acho que é. Tanto que eu baixo na É dele. A música é esse baixo, né? Que nem Under Pressure. Que nem Under Pressure. E é engraçado porque uma vez eu estava falando sobre o Hot Space num canal, falando sobre decepções, discos decepcionantes. Eu não acho o Hot Space tão ruim, não. Eu acho que a turnê, as versões ao vivo são muito boas. Aí teve um cara que falou, o Hot Space como é que ele falou? Influenciou o Michael Jackson a gravar o Thriller. Eu falei, não, o Thriller que deve ter influenciado o Hot Space. Ele falou, não, o Hot Space saiu 5 meses antes do Thriller. Mas eu falei, não... será que o Michael Jackson ouviu? Não, exatamente, mas eu falei, não, cara, então desculpa, eu falei errado. Mas, porra, o som que o Queen faz no
No Hot Space. No Hot Space, já era influência Off the lá do lado pelo Wall, Off the exatamente, Wall. exatamente. Tanto que o Another One Bites the Dust foi uma influência do Michael Jackson pro É Queen. do The Game, né? É do The Game. Exatamente. Mas de repente foi a primeira música que o Queen entrou nessa na onda. disco. Foi meio que um prelúdio do Hot Space. Total. E a história que contam é que quando o Queen lançou o The Game, eles estavam lá lançando os singles, né? O Crazy Little Thing Called Love, o Play the Game, não sei o que. Aí uma vez o Queen estava dando um show em alguma cidade, o Michael Jackson assistiu, foi para os bastidores. Tem até a foto dele com o Fred Mercury, né? E falou que, porra, o próximo single tinha que ser Another One Bites the Dust. E eu acho que, cara, talvez seja... Talvez eu esteja exagerando, mas talvez seja o maior single do Queen nos anos 80. Ah, é? Do Radio Gaga? Não, quando eu falo maior, não é o que mais vendeu, não. Eu acho que em termos de sucesso. Entendi. Talvez o Radio Gaga, eu diria. Mas tá lá, tá lá bem tá perto. No top 5. Tá fato. Top 3. Fato. Top 1. Gostou, né? Rod Stewart, Die I Think I'm Sexy. Plagiando o nosso grande Jorge Ben. Demais. O Francisco, que não se liga muito em música, uma vez eu botei pra ele as duas, ele ficou chocado. Ele falou, cara, até eu que não entendo. Pô, o Jorge Ben ouviu e falou assim, cara, que porra é essa, meu irmão? What the fuck? Mas o Rod Stewart explica na autobiografia dele, que aliás é muito bom ele porque passou ele o não carnaval foge. no Brasil. Exato, ele com falou Mick assim, Jagger, eu acabei inclusive. ouvindo, meu subconsciente com certeza Porque pegou foi o isso. ano que lançou a música, então devia tocar ficou em ouvindo qualquer sem lugar. parar, entrou no inconsciente do cara e ele chegou lá e compôs a música. Agora, cá entre nós, fora o refrão, Do You Think I'm Sexy é uma puta música que não tem nada a ver com Taj Mahal. É só aquela coisa do refrão. Aliás, eu sou muito mais Do You Think I'm Sexy do que Taj Mahal, cá entre nós. Também. Não aguento mais Taj Mahal. Eu adoro Quem o Jorge aguenta Ben. Taj Mahal? Pois não, é. eu amo Jorge Ben, mas Taj Mahal ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Eu citei o Run Like Hell, mas eu tô checando outra aqui. Another Brick in the Wall tem uma pegada... Tem um baixo federal, tem um baixão inclusive. federalíssimo do Roger Waters. E o Wings... Paul McCartney surfou um pouquinho, Silly né? Love Songs é uma puta música de Good Night Tonight Good Night também. Tonight, verdade, totalmente. Tem, que as duas com baixos federais também. O baixo de Silly Love Songs, na minha opinião, é o baixo mais federal da história. Pra mim, a maior linha de baixo da música Que pop linha é de Silly Love baixo, Songs. cara. Aliás, pô, imagina o Paul McCartney. O Paul McCartney... Ele nunca tocou essa música depois, né, cara? Pois é, ele tocou no Rock Show. Que eu sei nunca mais. E o Paul McCartney, ele sempre ressuscita músicas Pois no é. show. Pô, teve um show recente que Tocando The Night Before, tá Não, tocando Temporary Secretary e não toca Silly Love Pô, Songs. Silly Love Songs, Porque né? alguém tinha que perguntar isso pra ele, cara. Vamos marcar uma entrevista aqui. Grande Paul McCartney. Grande maca. Mas a gente estava falando que no Brasil, vamos falar um pouco de Brasil, teve a influência na novela. E a gente falou do Dancing Days, que era a discoteca que o Nelson Motta fundou, e ele criou um grupo... As frenéticas, As frenéticas, exatamente, que eram garçonetes... Da própria Dancing boate, Days, né? E no intervalo, meio que parava tudo e elas faziam um showzinho lá. Aí veio, pô, Dancing Days... Dancing Days é Nelson Motta com Ruban. Ruban, grande amigo do meu pai. Grande mesmo? Ruban. Não sabia, não. Mestre dos teclados, puta compositor. Tá vivo? Tá vivão. Legal. Perigosa. Ele e Nelson Mota. Perigosa, né? Que foi também outro sucesso. Exatamente. Tem muita coisa nessa época de disco. É. A galera do Lincoln Olivetti com o Robson Jorge, pegou direto nessa fonte. Aliás, saiu agora, a Polisson, ainda bem, relançou o LP. Pô, 180 gramas. Cara. Porque é um disco a gente tem que fazer um vídeo sobre esse disco. E é um disco que estava valendo muito em sebos, né? Esse é outro disco que entra no... Grande Guilherme Pontes tem esse vinil da época. Da época. Esse é o disco que entra naquele nível, tipo, pô, eu nunca ouvia, mas é foda. Muita gente fala isso. Tem que ouvir. Eu tenho um CD que saiu, não sei, foi por uma gravadora, acho que pela Trama. Tem o disco todo, mas eles mudaram a capa. Eu acho que problema de foto, direitos autorais, então não é a mesma coisa. Não. E, pô, por exemplo, Lady Zu, que o sucesso A Noite Vai Chegar, eu tenho 2 CDs da Lady Zu. Teve uma época que eu acho que foi a Som Livre, ou a Polygram, não me lembro, lançou assim CDs, relançou CDs dessa época, Gerson King Combo, sabe? Frenéticas. Pô, agora eu vou ver se você descobre essa. Vamos lá. Qual é o maior disco da Disco Music no Brasil?
Não é Dancing Days, cara. Gretchen. Não faço a menor ideia, então. Tim Maia Disco Club. Pô, claro, cara. Acendo farol, Porra. acendo farol. Não, o início daquele disco com Pô, a que fim de voltar, voltar. mas eu tenho um certo... Muitos baixos federais nesse disco. baixo sossego. Aliás, eu acho que a Disco Music é... Tim Maia Disco Club, é esse. É esse daí é o, pra mim, e pô, Descasso. Gilberto Gil gravando Realce Realce, também. que é uma puta música Disco de Music total. baixo federalíssimo, inclusive. Mas olha, aqui, ó. Porra, banda Black Rio, cara. Não, tá aqui, eu vou Miss falar. Cheryl, é um clássico. Ó, banda Black Rio. Pois é. Aliás, o Disco Club do Tim Maia é com a banda Black Claro Rio. que é. Jamil Joanes, com os baixos Federais. federais. Que depois ele ficou fazendo lá no Globo de Ouro. Exatamente. Playback, E no disco né? da Rita Lee também. Rita Lee surfou geral. Rita no Lee Disco também, Music, pô. A Rita geral. Lee, pô, lança perfume. Totalmente disco music. O disco de 79 dela, que é... Que tem até essa brincadeira do fricote. Que é o também. disco, acho que mais Chega vendeu na mais, carreira chega dela. mais é uma Total, grande disco total. music. É, exatamente. Aí Mas aí você falou da Gretchen. Gretchen. Eu tava aqui, ó. Em 1978, Mr. Sun lançou no programa Carlos Imperial uma cantora de disco music e ritmos latinos, da qual possuía o pseudônimo Gretchen. E no mesmo ano ela emplacou seu primeiro sucesso, Dance With Me. Vendeu 150 mil cópias. Nem sabia disso. Só Também conheço não Conga conheço Conga Conga e Conga. aquela do pirim, 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 pirim. Cara, eu me lembro da Gretchen no programa Qual é a Música, do Silvio Santos. Ela, sempre Ela participava. morava no programa do Silvio Santos. Ela, Giliar. Sérgio Malandro. Cara, era o ponto alto da minha semana. Era no demais, Qual é a cara. Música, O quando eu programa era do Silvio pequeno. Santos era demais. Cara, tem mais algo que você queira acrescentar? Não, eu acho que eu tô legal por hoje. Você tá legal por hoje? Então vamos lá, diretor. Olha só, não tem pergunta não, mas eu tenho um pedido. Opa! Eu quero a dancinha da disco. Cadê? Como é que era a dancinha da disco, Lui Lui? Eu não Aquela vou onda saber. meio assim, né? Vambora, 1, 2, Meio 3 de outra e... volta. É isso, cara. As pessoas estão chamando o Francisco de Lombardi do rock. Mas- Então, galera... Não, antes tem indicação. Opa, vou indicar, sabe o que é, Lui Lui? Saturday Night Fever, trilha sonora, né? Eu acho que... Porque não só Bee Gees, como várias outras bandas, tem da Tramps e... Aham. Tem Disco Inferno, tem a que música eu chamada falei. Manhattan Skyline, cara, que é instrumental. Não é a do Ahá. Não, O não Ahá é. tem uma música com esse nome. É Nova York de 77 total. Mó vibe, disco, instrumental, foda. Eu recomendo Saturday Night Fever. Cara, eu ia indicar o DVD do Bee Gees, que eu já falei no início, se chama One Night Only, mas como você já foi pela onda do Bee Gees, eu vou... Pô, eu te quebrei, né, irmão? Eu vou citar um disco que eu não me lembro exatamente o nome, mas eu vou colocar a capa aqui, escrever o nome e vocês vão ver. É uma coletânea do Chic que eu comprei há uns 2 meses e não tem só as músicas deles. Porque como a gente estava falando, meio que virou uma companhia. Tem Sisters uma- Led, tem tudo outras isso. coisas. Então tem, além dos sucessos deles, que a gente citou aqui, tem várias músicas que eles produziram, que eles tocaram também. Inclusive tem uma música que a gente não citou aqui, se bem que a gente não pode falar que é disco music, porque ela é quase que um Bowie, se você pensar, não no mesmo nível, mas que ela fez muita coisa diferente, que é a Diana Ross. Pô, claro. Supremes no início. E nesse disco tem a produção do Nile Rodgers para a música I'm Coming Out. É a que abre o disco, eu acho, né? Não, acho que a que abre é Upside Down. Eu acho, posso estar tá. enganado. As duas foram grandes Ressuscitou a sucessos. carreira dela, esse Ressuscitou disco, né? e as duas tem nessa coletânea. E eu vou te falar uma coisa: se você me pedir para eu fazer um top 5 das 5 maiores gravações da música pop, I'm Coming Out pra mim tá. Aquele início que começa ela cantando I'm coming. Aí depois entra. Como é que é, Luiz? Não. O Francisco vai. E porra, aí depois tem entra a bateria. Aí depois entra os sopros. É perfeito. Assim, o que me chama a atenção nisso não é nem. Eu não estou falando que é uma das 5 melhores músicas da música pop, mas acho que a gravação, a produção disso é uma. O grande Nile, né, cara? É uma aula.
Então tá recomendando o disco da Diana, então. Não, tô recomendando A música, coletânea. a coletânea do Chic, é verdade. Eu não me lembro o nome, mas eu vou colocar, já tá aqui. E eu vou colocar o nome embaixo aqui na descrição do vídeo. Vale a pena, porque aí você meio que vai conhecer muita, talvez, o que eu considero a melhor banda da Disco Music. Aliás, porra, vamos fazer uma coisa, já que muita gente fala, faltou isso, faltou aquilo. Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. Não era uma banda originalmente disco, era uma banda de funk. Você acha que se a gente fizesse um vídeo sobre funk, seria mais apropriado? Eu acho que seria, mas eles entraram de cabeça na disco também. September é um grande hit. O Maurice White morreu há pouco tempo. Acabou de morrer. Na verdade, o grande arquiteto do Earth, Wind and Fire, junto com o irmão dele, Virgin White, que mandava baixos o que, Louis? Federais. Federalíssimos. Então a gente tem que citar qual a música que você recomenda? September. Disco Music, Earth, Wind and Fire, September. Porque tava ficando esse furo, a gente Pô, vai falar. Isso seria um grande fragalhar e ia cair em cima da gente. Se Ia dar nota 7 é verdade. pro vídeo. Ia dar bola preta. Cara, mas é isso, acho que a gente tentou aqui hoje dar uma geral na Disco Music. Mas como eu falo, todos os nossos vídeos têm chance de ter um volume 2 no Pode futuro. crer, não. porque A galera vai se manifestar. Até mesmo por causa da participação de vocês. Será que o público da Alta Fidelidade vai curtir o Disco Music? Cara, não sei. Eu acho que os efeitos especiais do Francisco Vão ajudar eles vão um curtir, pouco, né? pelo menos, né? Porque... Mas é isso. Deixa aqui embaixo o artista ou a música, o que você mais gosta da Disco Music, se você gosta, se você acha uma porcaria, enfim... Ou então qual a música de rock que você gosta, que foi influenciada pela Disco Music, que a gente conversou aqui. Deixa aqui no comentário e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau. Tricote.